Meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo, mais uma vez chegando com o nosso devocional desta terça-feira. Segundo Reis, capítulo 18, falando sobre o rei Ezequias. Diz assim, a partir do verso 1, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e era de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés havia feito. E até naquele tempo Israel ainda queimava incenso aos seus deuses, e principalmente a um deus chamado Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve outro igual a ele. Deixa eu falar aqui uma coisa interessante no livro de 2 Reis, capítulo 18, falando de o rei Ezequias. Nós entendemos aqui perfeitamente a atitude do rei Ezequias quando ele começou a reinar. Primeiro, diz que ele era filho de Oséias, no terceiro ano de Oséias, rei de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Por que ele era filho de Acás? E mais adiante aqui o chama de que ele fez tudo conforme fizera Davi, seu pai. É porque naquele tempo, Davi era o exemplo de perfeição. Então toda pessoa que queria fazer o certo, ela não olhava para os pais biológicos, ela buscava um referencial em Davi, que foi o homem segundo o coração de Deus. É como se, imagina que eu hoje começo a fazer um trabalho, aí eu começo a olhar para, tenho fulano de tal como meu referencial. Então, é isso que o Ezequias fez. Ao invés de fazer as mesmas coisas que fizeram seu pai, os seus familiares, o Ezequias buscou em Davi um referencial forte para que o seu reino fosse firmado de acordo com as coisas que Davi havia feito. A mesma coisa eu peço a você e digo a você também. Quem é o nosso referencial? Quem é a nossa visão de trabalho? A quem nós servimos? A quem nós amamos? Amamos a Deus, servimos ao Senhor Jesus Cristo. Então, sempre que você fizer alguma coisa, você deve fazer olhando para Jesus, pensando o que Jesus fazia, ou o que Jesus teria feito se ele estivesse em meu lugar. Qual seria a medida que Jesus adotaria se ele estivesse aqui na terra hoje? Até às vezes nós temos que pensar, porque muitas vezes você olha pessoas fazendo coisas e você pensa, mas e se Jesus estivesse aqui? O que Jesus faria? Em nossos olhos tem que estar sempre olhando para Jesus. Nosso referencial tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para Deus e faz de acordo com o que Deus ensinou, com o que Deus fez, com o que Deus mostrou, aí você vai ter um referencial perfeito. Com certeza vai agradar o coração de Deus, tá? Qual é o nosso objetivo? Agradar o coração de Deus. E para eu agradar o coração de Deus, eu vou ter que, invariavelmente, olhar para aquele que o agradou. E quem foi o que o agradou em todas as coisas? Jesus Cristo. Convido a você, não tire os seus olhos do Senhor Jesus. Olhe para o Senhor Jesus, não importa o que aconteça, não importa o que venha, coloque sempre os seus olhos em Jesus Cristo.
tá? Não olhe para a direita nem para a esquerda. Estou falando com você que ama os devocionais e acompanha os devocionais. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não olhe para o homem, nem mesmo para aqueles que são da sua família. Não olhe para ninguém quando o segredo é sobre a fé em Deus, o amar a Cristo, o fazer o que é certo. Você precisa olhar sempre para Jesus, porque se você olhar para as pessoas, a sua fé diminui, a sua fé enfraquece e o seu amor por Deus simplesmente desaparece. Tá bom? Fica essa dica, fica esse conselho aí no nosso devocional de hoje. Amar a Deus, olhar para Deus, como Ezequias, que não seguiu aquilo que os seus pais fizeram. Ele seguiu aquilo que Davi fez, porque Davi foi o homem que conseguiu agradar o coração de Deus. Jesus é aquele que agradou a Deus em tudo e é o nosso exemplo a quem devemos seguir, tá bom? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, também nós, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, pedimos ao Senhor que venha receber as nossas vidas, receber o nosso coração como testemunho vivo, Pai, diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, eu coloco as nossas vidas em Tuas mãos. A vida desta pessoa, as nossas vidas, porque a Tua palavra, Deus, é a força que nós temos. A Tua palavra, Deus, é o alimento que nós temos. Mas se nós olharmos para a direita ou se olharmos para a esquerda, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Se nós escutarmos tudo que as pessoas andam dizendo, nós iremos desanimar. Se nós recebermos tudo que as pessoas querem nos entregar, nós também desanimaremos. Mas esta pessoa e eu, neste devocional, Pai, ela aprendeu que os olhos têm que estar olhando para Deus. Os nossos olhos têm que estar olhando para Deus. E quando os nossos olhos olham para Deus, aí sim nós teremos condições de vencer as nossas batalhas. Então eu te peço, segure na mão de cada pessoa e anima o coração dela. Abençoa quem precisa de uma bênção, cura quem precisa ser curado, fortalece quem precisa ser fortalecido e ajuda a todos. É o meu pedido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus e assim seja. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou terminar nosso devocional, mas eu volto amanhã com mais um devocional. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até amanhã, em o nome de Jesus Cristo. Olhando sempre para Ele. Deus abençoe.